no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco com os discípulos. Em outras versões tem ordenou, mandou que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. O Senhor disse a Pedro: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite estamos diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, neste local. Somente aqueles que crê, glorifique e aplauda o Senhor que já está aqui nesta noite. Aleluia. Fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, grande e poderoso Deus, nessa noite, ó Pai, eu estou aqui para ser o canal de bênção para a tua igreja. Eu estou aqui para ser usado por ti como vaso de honra, Senhor. Que o Senhor possa usar meu coração, minha mente, a minha boca, para falar aquilo que tu queres que o teu povo escute, Senhor. Não o que eles querem escutar, mas o que o Senhor quer falar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse momento eu me retiro e que o Senhor venha, apareça, cresça, para que as pessoas possam te ver nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. É contigo, Senhor. E é assim que eu oro e te agradeço. Amém. Meu querido, o nome dessa mensagem hoje é O Medo na Tempestade. Quem aqui já teve medo de alguma coisa? Todos nós. Cada um tem medo de algo, cada um tem medo, seja lá de um bicho, eu não sei. Mas todo mundo tem medo. Ter medo é pecado? Não. Só que o medo hoje atinge muitas pessoas ao redor do mundo. Por quê? Porque o medo é um sentimento que nos paralisa e nos impede de conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. No período de incertezas, quando percebemos que as crises começam a nos atingir, o medo é gerado em nossos corações. Ou seja, no meu e no seu. Quando nós nos sentimos ameaçados por algo, é gerado medo em nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Então, quando nós vemos que esse período de crise está nos ameaçando, é gerado medo em nossos corações. Então nós temos medo do amanhã, por causa da estabilidade financeira. O país está em crise, o mundo está em crise. Pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, porque ninguém sabe que amanhã pode acordar empregado ou desempregado. Então isso gera medo em nossos corações, por conta da estabilidade financeira do país. Temos medo das enfermidades,
Porque nós vivemos no meio de epidemias e doenças. Então nós temos medo dessas coisas. Nós temos medo de sofrer violência, porque todo dia a televisão e os jornais nos mostram crimes hediondos e nos deixa aterrorizados. Então tudo isso gera medo em nossos corações. Temos medo de uma guerra, porque os governos estão disputando todo o tempo poder, querendo conquistar o território um do outro, querendo tomar conta de um país, o outro querendo tomar do outro, e isso pode causar uma guerra e automaticamente isso gera medo em nossos corações. Amém? Nós temos medo de nossos filhos não seguir a Deus, porque nós estamos vendo uma geração perversa e depravada, uma geração que tem se afastado de Deus e se entregado às paixões da carne. Então, diante de um cenário caótico desse, o que fazer para vencer os medos que é gerado em nossos corações? Só tem uma coisa nós fazemos, irmãos, é se voltar para a palavra de Deus. Se voltar para a palavra de Deus. Somente com Jesus em nossas vidas podemos vencer os medos. Se somente com Jesus podemos vencer os medos, o que fazer então? Vamos ver hoje algumas atitudes de um homem que estava no meio dessa tempestade, ou seja, estava inserido nesse texto. Um homem que teve medo, mas ele superou e venceu seus medos. Amém? Primeira atitude que nós vemos nesse texto que esse homem teve foi obedecer a palavra de Deus. Mateus 14:22 diz: logo depois Jesus mandou os discípulos subirem no barco e fossem para o outro lado. Como eu disse para vocês que em algumas versões ordenou. Então Jesus ele não pediu, ele mandou e ele ordenou. Se você ver o texto seguinte, fala das multiplicações dos pães, quando Jesus multiplicou os pães para muitas pessoas, mais de 5.000 pessoas. Então os discípulos, todo aquele que é discípulo, ele sempre quer estar perto do seu mestre. Todos aqui eu creio que querem estar perto de Jesus, porque nós somos discípulos de Deus. Então nesse momento os discípulos, eles queriam estar perto de Deus, porque eles tinham acabado de ver um milagre que aconteceu. Jesus multiplicou os pães. Então nesse momento Jesus não pediu, porque Jesus sabia, se tivesse pedido, vão lá para o outro lado, eu peço a vocês isso, eles iam questionar, eles iam dizer: mestre, não, deixa a gente aqui contigo, eu não quero ir partir só sem ti. Então Jesus não pediu, Jesus ordenou: vão para o outro lado. Só que a Bíblia diz que quando eles chegaram distante da terra, no meio do mar, grande tempestade alcançaram eles. A Bíblia diz que o barco era açoitado pelas ondas. A Bíblia diz que as ondas jogavam o barco de um lado para o outro. E naquele momento os discípulos se encontravam no meio de uma tempestade. Eu faço uma pergunta para os irmãos hoje: os discípulos estavam em desobediência? Não, porque eles entraram no barco sem questionar e foram. Então quer dizer que necessariamente para mim estar dentro de uma tempestade não é porque eu sou desobediente. Eu posso ser obediente e estar nesse momento passando por uma tempestade grande na minha vida, como cada um de vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Só que tem um porém: no meio de uma tempestade, o barco do desobediente, ele afunda, e o barco de um obediente não afunda. Mas por que não afunda se está todos numa tempestade? Deixa eu ver se você vai conseguir agora compreender o que Deus tem para falar para a tua vida. O barco do obediente, ele não navega
sobre as águas. O barco de um obediente navega segundo a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o barco do desobediente, ele vai afundar, porque ele navega de acordo com o seu ego, ou de acordo com o caminho que ele quer trilhar. Provérbios 14:12 diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas no final são caminhos de morte. Então nós vemos aqui que eles estavam debaixo de obediência, que o barco não ia virar, porque eles estavam indo de acordo com a vontade de Deus. Então, se você hoje está passando por uma tempestade grande, eu não sei qual é, mas Deus sabe, continue obediente, porque o seu barco vai balançar, o seu barco vai ser açoitado de um lado para o outro, mas ele não vai afundar, porque você está andando e navegando de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver outra atitude que esse homem chamado Pedro teve nesse barco. Confiar na palavra de Deus. Quantos aqui confiam na palavra de Deus? Mateus 14, 28, 29 disse: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Todos que estão aqui hoje acreditam em Deus. Glória a Deus. Mas nem todos confiam. Todos nós que estamos aqui acreditamos que existe um Deus que liberta, que salva, mas nem todos confiam nele. Amém? Nem todos confiam no Senhor. Sabe por que nem todos confiam no Senhor? Porque tem coisas dentro da Bíblia Sagrada que muitas pessoas não aceitam e não confiam. Quando o Senhor diz para nós devolvermos nosso dízimo e dar oferta, muitos já passam a não confiar mais em Deus. Às vezes retrai, às vezes guarda, não dá, porque não confia que Deus vai suprir as necessidades. E o próprio Senhor disse: provai de mim nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Se todo crente confiasse em Deus, ele era dizimista fiel. Porque essa promessa é uma coisa linda quando Deus fala que vai derramar sobre nós todas as bênçãos. Quando ele fala todas, ele está dizendo tudo. Tudo. Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Muitas vezes acreditamos, glorificamos, mas o nosso coração, infelizmente, está distante de Deus. Mas diga para o seu irmão, é só até hoje. Depois de hoje, ele vai se voltar para Jesus. Aleluia. Irmão, quando Pedro ouviu essa voz, venha. Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Antes de Jesus falar, venha, Pedro não foi. Ele esperou. Quando Jesus disse, venha, ele confiou. Ele confiou na palavra de Deus. E ele disse: agora sim, Senhor, eu vou ao teu encontro. Agora sim, eu vou ao teu encontro. Como hoje você pode estar dizendo: hoje eu vim aqui, Senhor, para te encontrar. Amém? Mas só se você observar, Pedro, ele não só queria encontrar Jesus, ele queria algo mais. Ele queria algo mais. E eu pergunto para vocês: vocês querem só encontrar Jesus ou querem algo mais? Glória a Deus. Pedro, naquele momento, ele queria andar sobre as águas. Ele queria chegar até Jesus. Porque ele era imitador do seu mestre. Ele disse:
Não está na Bíblia, mas se a gente parar, no subconsciente de Pedro, ele pode ter dito: Senhor, eu quero ser parecido contigo. Eu também quero andar sobre as águas. Eu quero ser participante disso. Eu quero ser parecido contigo. Eu não só quero ir até ti, eu quero ir andando como tu está andando sobre as águas. Quantos de nós queremos ser parecido com Cristo? Aleluia. Pedro, ele foi reconhecido quando ele negou a Jesus, porque ele se parecia com Cristo. Ele andava como Cristo. Ele falava como Cristo falava. Só que hoje, se nós observarmos, no meio do povo cristão, está se perdendo isso. As pessoas não conseguem mais falar como Cristo fala. Hoje as pessoas são mais modernas, estão usando gírias para falar no meio do povo cristão. Amém? Então Pedro, ele saiu, ele foi confiante. E você que está aqui hoje, quer se parecer com Jesus? Então quando ele disser: larga essa fornicação, larga essa prostituição, larga a vida de pecado e confia que o que eu tenho para ti é a melhor coisa do mundo. A Bíblia diz no livro de Romanos 12, versículo 2, parte B, que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E por que nós teimamos em fazer as coisas erradas? Porque nós teimamos em viver no pecado e buscar estar dentro do pecado, quando a vontade de Cristo para nós é boa, perfeita e agradável. Então Pedro, ele confiou no Senhor. E o Senhor está dizendo hoje para vocês: larga tudo isso e confia em mim, que eu tenho o melhor para vocês. Amém? Glória a Deus. Mais uma atitude nós vemos. Pedro, ele saiu do comodismo. Mateus 14, 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Neste momento eu creio que foi o mais difícil para Pedro, foi sair do barco. Sendo que na visão humana, o lugar mais seguro era o barco. Lugar sólido onde eles podiam ficar. É tanto que era o lugar mais seguro diante da visão humana, que só Pedro saiu e os 11 discípulos ficaram. Irmão, aqui o barco pode representar um mundo aí fora. As pessoas estão acomodadas. As pessoas não querem buscar a Deus. E eu digo não só as pessoas aí fora, mas eu digo o povo cristão também. Muitos estão acomodados, como aqueles discípulos ficaram dentro do barco. Se você para imaginar como teria aquela conversa dentro do barco, hein? 12 discípulos, todos com medo, achando que Jesus era um fantasma. Imagina só quando Pedro resolve sair do barco. O que eles não comentaram entre si? Ou chamaram Pedro de doido? Não sei. Bota a mente para imaginar aí e medita. Mas imagina só, o barco representa o mundo. Na visão humana, o barco era o lugar mais seguro. E hoje nós vemos muitos crentes que estão deixando de ser espiritual e são carnais e estão achando que o mundo é o lugar mais seguro. É tanto que estão envolvidos, inseridos no mundo, quando sendo que Deus já os tirou de lá. Quantas vidas estão aí fora precisando de mim e de você, para levar essa palavra, para pregar o evangelho, para resgatar vidas, e muitas vezes nós preferimos ficar no barco. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava no barco? Não. Então não era o lugar mais seguro. Assim como o medo que você se encontra hoje, ou seja, o seu deserto, por causa do seu pecado, escondido, o seu deserto não é o lugar mais seguro para você estar, porque Cristo não está com você nesse deserto, por conta do pecado. A Bíblia diz no livro de Isaías 59, 2, que os pecados afastam nós de Deus. A Bíblia diz que nossas maldades e iniquidades causam separação entre nós
e o nosso Deus. E os nossos pecados fazem com que Ele vire o rosto para que não os veja. Então, se você está achando que está vivendo no pecado e Cristo está com você, hoje a Bíblia está lhe dizendo que você está pensando errado. Então, se você está no deserto por conta do seu pecado, Cristo não vai estar com você. Porque é preciso, como a gente falou lá no começo, você estar de acordo com a palavra de Deus, ser obediente. Porque mesmo meio às lutas, Cristo vai estar lutando com vocês. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que sair do nosso comodismo. Nós temos que buscar um lugar seguro. E Pedro sabia disso. Pedro, ele sabia disso. Sabe por quê? Porque ele saiu do barco. Ele olhou para o lado e disse: o mestre não está aqui, mas está ali na frente, pois eu vou para lá. Pedro, ele saiu do barco e foi de encontro a Jesus. Porque Pedro sabia que independente ou não, aonde fosse, onde Jesus estivesse, era o lugar mais seguro que ele deveria estar. É assim que nós temos que pensar. Aonde Cristo está, é aonde nós temos que estar. Nós não podemos ficar acomodados. Hoje, muitas pessoas ficaram em casa. Alguns por medo, que é gerado nos seus corações, no dia a dia. As pessoas estão tão cansadas de lutar, que as pessoas têm até desânimo de vir para a igreja. Outros estão acomodados, querem vir só no domingo. Então, os discípulos estavam passando também por essas dificuldades. Mas a todo tempo Pedro estava buscando a presença de Deus. Nessa passagem eu não consigo ver de outra forma que não seja Pedro sempre indo aonde Jesus está. É isso que nós temos que fazer. Buscar a presença de Deus e fugir do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E eu creio que ninguém quer morrer. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ver mais uma e última atitude que nós devemos ter. Pedro, ele teve uma atitude de fé. Pedro, ele foi impulsionado por algo gerado dentro do seu ser, que fez com que ele descesse do barco e andasse sobre as águas em direção a Jesus. O que foi gerado dentro do ser de Pedro naquele momento? Eu creio que foi gerado medo. Porque não é fácil você estar dentro de um barco e olhar para a altura das ondas e da força do vento e ver só água, e você sair, colocar o seu pé e começar a andar. Eu creio que esse foi um dos maiores, o momento mais difícil que Pedro teve. Só que em seu coração gerou medo. Só que o medo que Pedro teve gerou fé. O medo que Pedro teve, eu creio que não foi medo do barco afundar. Eu creio que o medo que Pedro teve não foi medo de se afogar. Eu creio que o medo que Pedro teve foi ficar distante do seu mestre. O medo que Pedro teve foi ficar distante de Jesus. Porque Jesus se encontrava no mar e eles dentro do barco. Então o medo que tem que ser gerado em nossos corações é o medo de ficar longe de Cristo. Esse é o medo. Porque quando você tem medo de ficar longe de Cristo, é gerado fé no seu coração. Então quando Pedro, ele sentiu que estava distante do seu mestre, foi gerado fé no seu coração. E ele colocou o pé para fora do barco e começou a andar sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas. Mas você pode me dizer, Juliano, a fé de Pedro foi pouca, porque ele afundou. O próprio Jesus disse: homem de pequena fé. Ele afundou, tudo bem, mas ele saiu do barco e tentou. E ele andou. Nenhum dos 11 discípulos nessa Bíblia Sagrada se encontra dizer que andou sobre as águas. Pedro, ele experimentou o sobrenatural de Deus. E muitos de nós
não estamos experimentando porque estamos acomodados, porque não confiamos e porque não temos fé em Cristo. E Pedro não andou só uma vez, andou duas. Porque quando ele afundou, Jesus o levantou e automaticamente eles voltaram os dois juntos para o barco. Amém? Glória a Deus. Então faça seus medos gerar fé no meio da tempestade. Glória a Deus. E Pedro, ele acreditava na palavra de Cristo, porque ele conhecia que Jesus um dia tinha dito: sem mim nada podereis fazer. João 15. Sem mim nada podereis fazer. Então Pedro pensou: se eu estou aqui com 11 homens e o mestre está lá, eu tenho que ir para lá, porque sem ele eu não posso fazer nada na minha vida. É tanto quando Jesus disse, que ele chegou para Jesus e disse: mestre, duro é esse discurso, as pessoas estão indo embora. Jesus disse: tu quer ir, Pedro, também? Vai. Mas ele olhou e disse: para onde eu irei, que somente tu tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E eu creio que todos aqui amam o Senhor. Aleluia. Quando o rei Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, ele escreveu o Salmo 56. E no versículo 3 ele diz: e quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Ele disse: Senhor, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. É isso que nós temos que fazer, porque no nosso meio, o medo todo dia é gerado em nossos corações. E nós temos que vencer o medo. Nós temos que colocar nossa confiança no Senhor. Porque as coisas de Deus são sobrenaturais. A nossa mente não consegue imaginar a forma que Deus vai nos socorrer ou vai agir. Nós temos apenas que confiar. Nós fazemos planos. Eu vou fazer isso para sair desse problema. Eu vou fazer assim para sair dessa tempestade. Mas só que Deus vem e faz de outro jeito. Assim é o nosso Deus. O povo no Egito não era para ter andado, o povo no deserto não era para ter andado 40 anos. Não era. Não tinha plano de chegar durante 40 dias, 30 dias, 20 dias. Só que o povo tinha espírito de escravo. Era preciso o Senhor moldar, transformar o caráter de cada um. Assim somos nós. Às vezes, para nós sairmos de uma luta, é preciso Deus nos moldar. Deus está nos ensinando algo. Como nós vimos no começo. Nem sempre que nós vamos estar numa tempestade é porque nós estamos na desobediência. Mas é porque às vezes Deus quer nos ensinar algo. Deus quer moldar. Deus quer fazer, sabe o quê? Fazer a gente crescer espiritualmente. Porque o que Ele tem para entregar para cada um de nós é coisas grandes. E se nós não tivermos espiritualmente preparados, Ele não vai entregar. Então tudo isso Ele nos prova, para ver se nós vamos ser aprovados, para ver se nós não vamos murmurar diante as lutas, para ver se nós vamos glorificar. Agora vamos para a revelação da palavra, para encerrar. Nós vimos todo esse contexto. Vimos tudo. Eles estavam em obediência. Foram lá, obedeceram a palavra de Deus. Pedro confiou em Cristo, saiu do barco. Amém? Sabe para quê, irmão? Para uma única coisa. O versículo 32. Olha só que revelação linda. A Bíblia diz assim, ó: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, se tu está na luta, se tu está na guerra, se tu está passando tudo isso, porque é para tu ser aprovado e começar a adorar esse Deus. Como eles adoraram. É para isso que vem as guerras, para nós adorar Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.